Pastor, quantos cursos de paternidade você fez? Eu vou te ser sincero, eu fiz só um curso. Na época a Bruna trabalhava numa instituição financeira e eles davam um curso. E aí eu fui para esse curso, inclusive passei muita vergonha nesse dia, porque grávidas elas acabam, você imagina, tem uma coisa crescendo dentro da sua barriga. Então a Bruna soltava uns puns às vezes involuntários. Eu acho que acontece com a maioria das grávidas. E aí a gente estava no meio do curso, estava numa sala que era como se fosse um teatro, e aí fizeram um silêncio absoluto, e a Bruna, todo mundo começou a olhar um para o outro. A reação dela foi olhar para minha cara e falar: Dênio do céu. Eu dessa minha cor branca fui ficando vermelho, e aí não tinha como justificar, eu dei um beliscão. Não, Bruno, não. Foi o único curso que eu fiz para paternidade. Mas deixa eu falar para você um negócio. Eu sou o melhor pai do mundo. Não tem um pai melhor do que eu. Você pode perguntar para a Chloe, não tem pai melhor que eu. Não tem. Pergunta para ela. Sabe por quê? Porque não é sobre o quanto eu sei, é sobre o quanto eu valorizo. Deixa eu te dizer, as coisas vão mudar na sua liderança, não é sobre o quanto você sabe. Eu vou te dizer, na verdade, tem muita coisa que eu nem sei ensinar para ela, e que eu nem vou ensinar. Ela está lá tendo aula bilíngue, e eu nem sei ensinar inglês para ela ainda. Talvez ela que me ensine. Sabe de uma coisa? A grande chave é: ninguém me valoriza como meu pai. O que vai marcar a vida dela é dizer: olha, meu pai nem fez curso para virar pai, meu pai talvez nem leu tantos livros para virar pai, e tudo isso é bom. Olha, meu pai nem teve tanta experiência porque eu sou a primeira filha, mas eu sei de uma coisa: meu pai é o melhor pai do mundo, porque meu pai olha para mim com o valor que eu tenho, porque meu pai entende o quanto eu sou importante, porque a vida do meu pai é uma doação completa a mim. Deixa eu dizer, é sobre o valor que as pessoas têm, é sobre o quanto elas são importantes. E aí a pergunta volta: o quão importante as pessoas são para Deus? Porque quando eu te dou algo para cuidar, é sobre a minha escala de valores e não sobre a sua. Quando eu te dou algo importante para mim, presta atenção, talvez a minha filha, talvez não, ela é o algo mais importante para mim. No momento que eu deixo ela na sua casa e digo para você: cuida dela para mim, eu espero que você faça isso entendendo o valor que ela tem, não para você, mas o valor que ela tem para mim. E agora você está cuidando de algo que é importante para mim. Você entende que o maior patrimônio de Deus são pessoas? O maior patrimônio de Deus não é um carro, o maior patrimônio de Deus não é um prédio, o maior patrimônio de Deus, é por isso que talvez alguém diz: pastor, no ápice da nossa visão, nossa, aquele irmão é tão espiritual, só tinha uma pessoa na célula, ele continuou cuidando. Isso não devia ser novidade. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando eu entendo o valor que tem uma pessoa para Deus, uma pessoa é o tudo de Deus. Porque Deus não trabalha de forma plural, dizendo: eu tenho um monte de gente. Pais não trabalham dizendo: eu tenho um monte de filhos. É o seguinte, pega esse aí, cuida dele. Não, não. Pais entendem o valor que tem. O que faz o melhor líder do mundo é o entendimento que as pessoas valem tudo para Deus. Que se eu estou cuidando das pessoas que são de Deus, então, primeiro, eu preciso entender qual é o valor que elas têm para Deus. E o líder que veio trazer um novo significado à liderança foi Jesus. E Jesus vem à terra. E por quê? Porque Deus tem uma maneira diferente de olhar para as pessoas. Deus não olha para as pessoas dizendo: esse é constante, esse é inconstante, esse responde, esse não responde, esse é legal, esse não é legal, esse é rico, esse é pobre, esse pode, esse não pode. Não foi assim que Deus olhou para você. Não foi assim, não é assim que Deus olha para mim. O valor de Deus, ele é muito mais profundo.
Deus está enxergando alguma coisa que ninguém antes tinha visto em mim. Deixa eu te dizer, todo mundo fica chocado quando recebe um tratamento que acha que não merecia receber. Esse ano eu fiz uma viagem internacional para uma conferência e eu pensei que eu ia chegar lá. Você sabe, a maioria dos dias eu vou te dizer, você se estima mais do que você é. E esse muitas vezes é o problema. Porque toda vez que você se coloca em cima da cachoeira, você não recebe da vida. Mas toda vez a Bíblia diz isso. Chega e fica num lugar tranquilo, que Deus que vai te posicionar para todas as coisas. Eu estava indo para essa conferência sem perspectiva nenhuma, quando a minha expectativa era ganhar a entrada, que um amigo tinha me convidado. Eu falei, no mínimo ele vai falar, sua entrada está livre, e eu vou lá, arrumo um hotel, arrumo um lugar e entro. E eu fui tratado, quando eu cheguei no aeroporto, falaram, olha, de todos os convidados que tem, você é o único que vai ter um chofer à sua disposição. Eu tinha lá um chofer, ficava me esperando na porta do quarto o tempo todo, para onde eu queria ir, para onde eu queria voltar. O cara com um carro importado, aquela coisa. Aí quando eu fui para o lugar, chegou lá e eles disseram, olha, tem três classes aqui. Tem os artistas que estão aqui, e eles têm uma ala, é um tipo de VIP. Tem aqui os pastores que vieram, e tem a família dos pastores fundadores dessa igreja que estão aqui. Eu falei, se eu tiver só no meio dos pastores já está bom para mim. Artista. E aí chegaram para mim e falaram o seguinte, no primeiro dia vai ter eu cheguei no primeiro dia, falaram, vai ter um passeio pela cidade, e o pastor pediu para incluir junto com a família, e você está fazendo parte da família. Sabe o que eu estou dizendo? Eu não tinha expectativa. Eu voltei de lá chocado, porque não sei o que viram, não sei o que acreditaram em mim, mas alguém olhou em mim, e não tem coisa mais chocante que quando alguém está olhando para você e dizendo, você vale mais do que você acredita, você tem mais valor do que você acha que tem. E aí quando nós olhamos para Deus, o critério de valor de Deus transcende o nosso critério de valor. E aí, quando nós enxergamos isso, a Bíblia vai dizer em Romanos 5:8 sobre nós. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 5:8. Deixa eu te falar, Deus nunca trabalhou com algo que aparentemente já tinha valor. Deus sempre colocou valor em algo que não tinha valor. E a gente sempre está procurando alguma coisa que já tenha valor. A gente sempre está atrás de alguma coisa que já seja valiosa. Sabe, esses dias eu estava meditando, gente. A gente está na ápice agora da influência, do pessoal que é influente e não sei o quê. E aí Deus veio falar para mim. Deus falou, que besteira é essa? Se eu viesse formar uma equipe, possivelmente eu não ia escolher nenhum desses caras aí. Porque o mundo sabe olhar o que tem valor e dizer aquilo tem valor, mas Deus sabe pegar algo que ninguém está enxergando e dizer, tem valor o que ninguém está vendo, tem valor o que ninguém está enxergando. E lá em Romanos capítulo 5, no verso 8, a Bíblia diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor. Diga amém por isso. Mas ele termina, Romanos 5:8, termina dizendo, Cristo morreu em nosso favor. Porque a gente tem valor demais, pastor, porque a gente é bom demais. Não, deixa eu te falar, o único valor que você tem é o que Cristo te deu. Você tem valor porque Cristo olhou para você e disse que você teria valor. Você tem valor porque alguém um dia disse isso tem valor. Você tem valor porque alguém um dia reconheceu isso. E ele diz, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Gente, quem dá valor para pecador? É incrível a história de quem viu valor em algo que não tinha valor. Sabe por que existe a igreja? Porque Deus viu valor em algo que não tinha valor. Você sabe, para mim, obviamente, você sabe disso, o diabo não tem revelação. O diabo não pode possuir revelação, porque a revelação é uma capacidade promovida pelo Espírito que habita em nós, amém por isso? Por isso nós falamos de coisas assim, nós entendemos o quanto isso é marcante para nós, porque o Espírito testifica dentro de nós, mas o diabo não tem essa revelação.
levar Jesus para a cruz é a maior loucura de todo o universo, porque o diabo sabe que você não vale nada, que o diabo sabe que você não vale nada, que eu não tenho esse valor. Mas sabe o que acontece? Na revelação do Espírito, Deus estava vendo algo que ninguém mais pode ver, se não for pelos olhos do Espírito. Deixa eu dizer a você, naturalmente a nossa escala de valor não vale para Deus. Nós nos tornaremos líderes limitados se nós trabalharmos com a nossa escala de valores. Deus começou a dizer para mim, o mundo está atrás de pessoas que têm um valor, e hoje cada era o valor das pessoas tem um significado, cada era o valor das pessoas é definido por algo, cada era o valor das pessoas vai sendo mutável, vai mudando. Mas Deus enxergou o valor de uma maneira muito mais profunda. E aí Lucas capítulo 15, quem ama Lucas capítulo 15? Você lembra o que está escrito em Lucas capítulo 15? A história de Jesus em Lucas capítulo 15, ele falando sobre o valor de uma pessoa. E aí eu estava meditando em Lucas capítulo 15 esses dias, ele fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. E Lucas capítulo 15 é a manifestação plena de Jesus, mostrando aos homens o quanto vocês são importantes, o quanto vocês são valiosos. Mas deixa eu te contextualizar. Lucas capítulo 15, Jesus está dizendo, eu sei quanto vocês valem. Sabe por quê? Porque Jesus está falando para uma plateia que custaria a sua vida. Quando Jesus senta com você, Ele está falando, eu sei o seu valor, porque o seu valor custou a minha vida. Eu sei quanto você é importante, porque você me custou tudo. Eu sei quanto você é importante. Ontem o salmista olhando, e foi lido aqui, o salmista olhando e diz, cães estão me espreitando. Ele está dizendo, meus ossos estão expostos. Jesus estava exposto, era possível contar os ossos de Jesus na cruz. Jesus está olhando em Lucas capítulo 15 dizendo, eu olho e você é a ovelha perdida, mas é a ovelha perdida que me custou tudo. Você é a dracma perdida, mas é a dracma que me custou tudo. Você é o filho, mas você é o filho que me custou tudo. Jesus está olhando e Ele está dizendo, olha, é sobre esse valor. Agora, será que Deus estava enganado? É sobre essas pessoas que têm esse valor que Deus nos chamou para cuidar. Ei, deixa eu te dizer, é sobre essas pessoas que têm esse valor que Deus te colocou como líder. Você consegue entender a responsabilidade que nós temos diante de Deus? Será que alguém pode me dizer no final do dia, pastor, eu não sei cadê a Chloe? Porque ela estava bagunçando muito. E eu disse, não, o valor dela não é alterado pela bagunça que ela faz. Eu não sei cadê sua filha, pastor, porque ela fala demais, ou porque ela não me obedeceu como eu achei que deveria. Deixa eu te falar, nada tem poder de alterar o valor das pessoas para Deus. Nada tem poder de alterar o seu valor para Deus. Nada. E quando nós olhamos para Deus, então, essa é a ótica de Deus. E a criação de alguém já expressa um sonho de Deus materializado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em perfeição. Mas quando Ele criou aqueles irmãos que você cuida ainda, Ele falou, isso aqui é muito bom, porque isso é a expressão exata de quem eu sou. Isso é a manifestação real de quem eu sou. Só o fato de Deus criar alguém já deveria ser o suficiente para nos levar a entender que tem algo ali que Deus projetou, e Deus estava dizendo, vale a pena. Vale a pena. Deus olha para as pessoas dizendo, vale a pena.
vale a pena. Jesus sabia do risco que ele ia correr. Jesus está na cruz e a Bíblia diz que ele olha para aquelas pessoas e Jesus está dizendo: Pai, perdoe-os, porque vale a pena dar vida por pessoas, porque vale a pena acreditar em pessoas, porque vale a pena se entregar por pessoas, porque vale a pena toda semana ir se reunir com pessoas, porque vale a pena preparar uma reunião melhor para pessoas, porque vale a pena preparar uma célula melhor para as pessoas, porque vale a pena abrir mão do meu conforto para as pessoas. E aí deixa eu te falar algo: se o outro é importante, você não é o centro. Você entendeu isso? O centro da liderança não é o líder, é os liderados. Jesus vem à terra e o centro da equipe de Jesus, pode olhar quem foi que morreu. Se o centro fosse Jesus, ele ia falar: agora todo mundo morre por mim, ainda que isso aconteça como uma consequência. Mas o centro são as pessoas. O centro da liderança não é o líder, são as pessoas. Para você que é discipulador, o centro são aqueles irmãos lá, eles são o centro. Para você que cuida de uma célula, aquelas pessoas são o centro. É assim que Jesus vem definir, porque Jesus está dizendo: isso aqui é importante. E é horrível, porque na ótica natural, nós vemos as pessoas de uma maneira natural. Sabe o que é liderança para mim? Liderança é enxergar nas pessoas o mesmo potencial que Deus enxergou quando as criou. Você quer anotar algo que vai ser infalível para a sua liderança? Liderança é enxergar nas pessoas o mesmo valor que Deus viu nelas quando criou. Isso vai nos livrar de ser líderes meia boca. Isso vai nos livrar de ser líderes mais ou menos. Isso vai nos livrar de ser pessoas displicentes com aquilo que fazemos. Isso vai nos livrar de fazer reuniões mal. Pastor, porque aí a gente fala de tantas coisas que você pode fazer na reunião, tantas estratégias. Mas vou dizer, a hora que você enxerga o valor que Deus dá para as pessoas, a hora que você vai fazer aquilo, seu coração está envolvido naquilo, porque você sabe o valor que tem aquilo. Você sabe o quanto aquilo é importante para Deus. Agora, você já imaginou o quanto é incrível ser liderado por alguém que sabe o quanto você vale? Você já imaginou o quanto é incrível ser cuidado por alguém que sabe o seu valor? Você já imaginou como é extraordinário quando você está na mão de alguém que está olhando para você? E aí entra aquela coisa: liderança não é uma joalheria que a gente chega e está tudo pronto. É interessante porque em João capítulo 1, Jesus chama Pedro. E quando Jesus chama Pedro, Jesus diz, eu disse aqui ontem para você, Jesus olha para Pedro e diz: você não vai ser Simão, você é Pedro. Jesus já começa a liderança dizendo para esse cara: eu vou cuidar de você. Sabe por que Jesus cuidou de Pedro? Jesus fala: eu vou cuidar de você porque eu sei o valor que você tem. Eu sei o quanto você é importante. Vem caminhar comigo, você é Pedro. Ele vem nessa plataforma. Aí a Bíblia vai dizer que em Atos, a primeira pregação, quase 3.000 vão se batizar. Sabe quem é? Pedro. Mas quando você olha o processo em João, até o capítulo 21, Pedro está dando trabalho. Sabe por quê? Porque Jesus estava trabalhando numa mina. E em mina tem que tirar muita terra. Sabe qual é a diferença de Pedro, de João, capítulo 1, para o Pedro, líder dos apóstolos de Atos, que está pregando e centenas, milhares de pessoas estão se convertendo? Sabe qual é a diferença? Alguém que viu valor num monte de barro e disse: vale a pena tirar a terra que for precisa, porque embaixo de tudo isso aqui tem algo que vale um valor indizível para Deus. Essa é a diferença. É o mesmo Pedro com alguém que olhou e falou: vale a pena tirar todo o barro que for preciso.
é o mesmo Pedro de João capítulo 1, é o mesmo Pedro de Atos das conversões liderando os apóstolos, mas o que muda é porque ele teve o melhor líder que existia. Pastor, e o que o melhor líder que existia fez? O melhor líder que existia só olhou e disse: Pedro, você vale, Pedro. Eu estou aqui para dizer que você vale, Pedro. Eu estou aqui para acreditar em você, Pedro. Eu saí do céu para dizer: Pedro, você é importante. Pedro, você vai acontecer. Pedro, você é o cara. Essa é a diferença. Pedro teve o melhor líder. Pedro estava sendo liderado por alguém que sabia o valor que ele tinha. Você sempre vai ver Deus olhando para você no olhar de fé. Deus está sempre acreditando em você. Sabe que eu meditava outro dia num tempo de devocional? Deus nunca deixou de acreditar em mim. Por nenhum minuto Deus deixou de acreditar em mim. Por nenhum minuto Deus mudou o meu valor. Por nenhum minuto em toda a minha história, de todos os lugares que eu já fui, de todos os pensamentos que eu já tive, em nenhum minuto em toda a minha história Deus mudou o pensamento que Ele tinha ao meu respeito. Deus nunca mudou. Sabe por quê? Porque Deus sempre está te olhando com olhar de fé. Deus sempre está olhando e falando: eu acredito em você, você vai dar certo. Eu acredito porque eu sei o quanto vale. Eu sei o quanto vale. Deus manda Jesus e a obra é uma parceria. E quando Deus manda Jesus, Deus está dizendo: você sabe, o amor é a característica do Pai e a graça do Filho. E Deus está usando a graça para escavar algo, para dizer: Jesus, escava um pouco mais, porque vale a pena. Quando Jesus está no Getsemane, o Pai está olhando para Jesus e os dois estão conversando. E o Pai e o Filho entendem: vale a pena, vale a pena. Jesus tinha conhecido, Deus conhece a plenitude do homem. Jesus tinha convivido com os homens. Jesus sabia das falhas dos homens. Jesus sabia das imperfeições dos homens. Mas o Pai e o Filho no Getsemane estão falando: vale a pena, vale a pena, vale a pena acreditar, porque tem valor. Deixa eu dizer, você tem coragem de fazer qualquer coisa por algo que tem valor. Se eu te mandar pegar um carro aqui, viajar 10 mil quilômetros de carro e te falar, quando chegar lá, vai ter algo muito valioso, vai ter algo muito importante, você diz: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu olho essas vaquinhas online de um pai, de uma mãe, que uma criança pega um câncer, tem que fazer uma cirurgia. Meu irmão, nunca vai acontecer com você nem comigo, mas quando eu olho essas pessoas, vale a pena fazer qualquer coisa por um filho, vale a pena vender uma casa por um filho, vale a pena dar um carro por um filho, vale a pena se expor, vale a pena passar vergonha por um filho. Deixa eu te falar, Jesus olhou para você e falou: vale a pena deixar tudo, vale a pena deixar o céu, vale a pena deixar a glória, vale a pena deixar o poder, vale a pena deixar a honra, vale a pena deixar tudo, porque vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E quando você lidera, Deus está dizendo: o que mais vale a pena para mim, eu vou compartilhar com você. Nós somos cooperadores de Deus, daquilo que é mais importante para Deus. Deus nos chama a cooperar naquilo que para Deus é mais importante, naquilo que custa tudo para o Pai. Nós somos cooperadores naquilo que Deus diz: eu investi tudo, não tem mais volta. Quando Deus olha para o Wendel, Ele está dizendo: Márcio, eu coloquei tudo nele, não tem mais volta. Eu já depositei tudo. A Bíblia diz que Jesus é o tudo do Pai. Não ficou mais nada, eu investi tudo. Tudo que eu tinha, eu dei. Porque é importante. É interessante porque quando nós sabemos o valor que temos, nós vamos poder valorizar as pessoas por aquilo que elas são. Para nós encerrarmos, Jesus acredita em você, mas você nunca vai dar algo significativo por algo que você não acredita. Você nunca vai dar alguma coisa genuinamente significativa por pessoas que você não acredita, por pessoas que você tem dúvida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem dúvidas sobre a equipe que Ele colocou na sua mão. Deus não tem dúvidas sobre a célula que Ele colocou na sua mão. Deus não tem dúvidas sobre as pessoas que Ele te colocou para liderar. Deus não tem dúvida que elas vão dar certo. Deus não tem, sabe por quê? Porque você está colocando um pouco do teu tempo, não é, Wendel?
Você coloca um pouco do seu dinheiro. A gente coloca um pouco, mas sabe como é que Deus entrou nisso? Com tudo. Não tem chance de dar errado, porque Deus entrou com tudo. Não tem chance de falhar, porque Deus entrou com tudo. Sabe qual é o convite de Deus? Jesus vem à terra e sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai liderar as pessoas com tudo. Jesus vai cuidar das pessoas com tudo. Jesus vai dar um olhar. E Paulo entendia o quanto ele era precioso para Deus. E o apóstolo Paulo, e você conhece isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: a ninguém conheçamos mais segundo a carne. Sabe, as pessoas são importantes para Deus. Quando você entende que você é importante para Deus, você entende que as pessoas são importantes para Deus. Quantos aqui querem ser o melhor líder que já existiu? Eu quero ser o melhor líder que já existiu. E quando eu fui conversar com Deus esse dia sobre isso, eu falei: Deus, eu quero ser o melhor líder. Deus falou: Daniel, apenas entenda o valor que as pessoas têm. Isso sempre vai ser o suficiente para te fazer exercer com o seu melhor. Isso sempre vai ser o suficiente para que você não poupe esforços. Isso sempre vai ser o suficiente para que você olhe da maneira que eu olho. Isso sempre vai ser o suficiente. Daniel, se eu acreditei com tudo, pode entrar porque vai dar certo. Sabe o que é demais? É que quando você pega um cara muito experiente em negócios, esses dias eu estou conversando com alguém que eu quero entender mais sobre a bolsa e tal, eu quero colocar alguém para operar porque eu não entendo nada, eu quero confiar em alguém, e ele diz: onde eu coloco o meu dinheiro, eu vou colocar o seu. Eu falei: ok. Sabe por quê? Porque ele entende do que ele está fazendo. Se ele colocar todo o dinheiro dele, eu tenho coragem de colocar todo o meu dinheiro atrás, porque ele entende muito mais disso do que eu. Deixa eu te falar, Deus entende das pessoas que você cuida muito mais que você. Deus não entrou com cautela. Deus não entrou para fazer mais ou menos. Deus não entrou com restrições. Deus não entrou cheio de precauções. Sabe como é que Deus entrou? Deus falou: tudo que eu tenho é Cristo. Sabe o que eu vou colocar para essas pessoas que você cuida? Sabe com o que eu vou entrar no investimento? Na bolsa de Deus. Deus falou: sabe qual que é o investimento que eu vou fazer? Tudo. Não sobrou mais nada. Aí você olha e fala: Deus, mas isso aí pode dar pau. Isso é instável. Deus diz: mas eu confio. Eu entrei com tudo. Sabe qual que é? Agora o convite de Deus para nós: entre com tudo naquilo que Deus entrou com tudo. Pastor, o quanto eu posso colocar nesse negócio de liderança? Tudo. Porque Deus fez tudo. É sobre o valor que as pessoas têm para Deus. O melhor líder é aquele que entende. As pessoas têm valor para Deus. E nós queremos cuidar das pessoas com o valor que elas têm para Deus. Nós queremos olhar as pessoas com o mesmo valor que elas têm para Deus. E eu encerro. Eu nesse ano fui pregar, nem lembro o mês. Gente, isso, uma coisa é a teoria dessa. Uma coisa é saber que as pessoas são importantes. Outra coisa é quando o rema vem ao seu coração. Vou te falar, sempre soube que as pessoas são importantes. Mas eu fui pregar na África esse ano. E aí um pastor que está plantando uma igreja na periferia da África. Você imagina o que é a periferia da África? E eu fui lá, ele falou: você pode se reunir com os meus líderes? Eu falei: posso. Na periferia da África, eu te digo, não tem pessoas famosas, não tem pessoas influentes, não tem pessoas importantes. Na hora que a gente foi fazer a reunião, parte da África ainda é barro. A casa estava lotada de barro, porque os irmãos foram chegando e barro foi acumulando na casa. E eu estava ali numa visão de superioridade. Eu saí do Brasil, essas pessoas aqui são desconhecidas, me convidaram para vir aqui, ainda que meu coração não estivesse mentalmente nisso. Mas Deus falou: você está entendendo o que está acontecendo aqui?
Você entende o valor que essas pessoas têm para mim? Você entende o quanto elas são importantes para mim? E aí eu comecei a olhar uma moça dentro da sala. E comecei a olhar para ela. Deus falou: você é privilegiado de poder estar aqui com essa moça hoje. Porque liderança não é sobre você, é sobre as pessoas. Porque Jesus não veio para dizer que ele era importante, Jesus veio para dizer que as pessoas eram importantes. Jesus não veio pedir que ninguém morresse por ele. Isso é espontâneo. Jesus veio para morrer pelas pessoas. E aí no final daquela cela eu abracei aquela moça. Ela mora num lugar que talvez eu nunca mais vou voltar na minha vida. E aí eu abracei ela. Enquanto eu abraçava ela, Deus disse para mim: entenda o quanto as pessoas são importantes para mim. Isso vai ser o suficiente. Eu gostaria de ter uma igreja de 50 mil pessoas, mas para mim não me importa mais depois desse dia. Não me importa mais quantas pessoas são, porque cada pessoa é importante para Deus. E aí eu abracei aquela moça. Aí no final eu falei para ela: me fala o seu nome, porque Deus me falou que você é muito importante. Deus me falou que eu vim aqui só por causa de você. E aí ela ficou toda constrangida, porque na cultura africana eles têm uma visão sobre pastor que é uma coisa muito maior que na nossa cultura. E ela ficou toda constrangida. Eu olhei no olho dela e disse: Deus me disse que você é importante, e que eu vim aqui porque você é mais importante que eu, e que eu estou tendo um privilégio, que o privilégio não é seu, o privilégio é meu. E ela falou: o privilégio é seu. Eu falei: Deus falou que o privilégio é meu. E ela ficou meio chocada. Eu falei: me fala o seu nome, me fala a sua história. A África é pobre, mas tem 2 países em guerra civil que são devastados. Ela falou: eu moro com a minha tia. Eu sou órfão de pai e mãe, porque eu vim de um país que estava em guerra civil. E lá já não tinha mais comida, não tinha estudo, não tinha nada. E hoje eu moro de favor na casa da minha tia, num lugar que eu imagino que ninguém aqui mora. Ela tinha saído de um lugar muito pior. E Deus me levou ali para dizer: ela tem valor para mim. Ela é importante. A vida das pessoas muda quando nós podemos olhar para elas. E não você voltar para a sua célula só com uma teoria do quanto as pessoas são importantes. Gente, teoria não muda nada. O livro de John Maxwell, que você valoriza as pessoas para depois elas te valorizarem, não é o padrão de Jesus. Jesus valorizou ao ponto de morrer morte de cruz, ponto, para dizer: as pessoas são importantes. Vale a pena dar vida pelas pessoas. Quando é que você se torna o melhor líder? É quando você olha para as pessoas e diz: Deus, eu quero olhar para a minha célula com o mesmo valor que o Senhor olha. Sabe o que Deus fez sobre a sua célula? Ele morreu pelas pessoas que estão lá. Ele entrou com tudo. Você pode entrar com tudo. Sabe o que Deus fez pela sua equipe? Eu vou te falar, nós estamos em Setembro Amarelo. A onda de suicídio é porque as pessoas elencaram os principais motivos. E um dos principais motivos é porque as pessoas sentem que ninguém está olhando para elas, que ninguém dá significado para elas, que ninguém mostra o quanto elas são importantes. Mas eu quero dizer para você, quando você sabe o quanto você é importante para Deus, Paulo disse: agora todo mundo que eu olho pelo prisma da fé, porque Deus olhou para mim quando eu era um pecador, um matador de cristão, e Ele disse: vale a pena. E agora eu olho para as pessoas e eu digo: vale a pena. Você não é o centro, as pessoas são o centro. Você não é o mais importante, as pessoas são mais importantes. Você não é o mais brilhante, as pessoas são mais brilhantes. O maior valor não é o seu, é o delas. É assim que Jesus trabalha conosco.